Antepassado do mundo elétrico, gênio incompreendido, totalmente excêntrico, Nikola Tesla teria muitos nomes diferentes ao longo do tempo. É indiscutível que ainda hoje nos baseamos nas ideias e invenções únicas desse físico excepcional. Entre outras coisas, Tesla lançou as bases para a rede AC, motores elétricos e controle remoto. Embora o mestre de seu ofício sempre tenha sido ofuscado por seus colegas mais famosos ao longo de sua vida, é seguro dizer que Nikola Tesla estava literalmente à frente de seu tempo. Consequentemente, o inventor fez algumas previsões notáveis sobre os desenvolvimentos tecnológicos do futuro, que em retrospecto acabaram sendo um verdadeiro sucesso. Antes de começarmos, certifique-se de apertar o botão de curtir e clicar no sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para saber quais das previsões de Tesla já se tornaram realidade e quais coisas possivelmente em breve encontrarão seu caminho em nossas vidas cotidianas. Hora de chegar ao fundo desse tópico emocionante. Transmissão de energia sem fio. Quando o financiador de Tesla, JP Morgan, se aproximou, ele indicou que a Wardenclyffe Tower deveria servir como uma estação de rádio para a transmissão de notícias transatlânticas. O fato de Tesla estar realmente planejando algo muito maior foi elegantemente ignorado durante as negociações de financiamento. Na verdade, a Wardenclyffe Tower deveria ter se tornado o primeiro transformador Tesla em funcionamento da história, ou seja, o dispositivo que permite a transmissão sem fio de energia elétrica. Depois que Morgan tomou conhecimento dos verdadeiros planos do inventor, ocorreu uma ruptura e o projeto nunca progrediu além do status de um protótipo de madeira. Mesmo que os especialistas ainda discutam se a torre Wardenclyffe teria funcionado da forma pretendida, o advento da transmissão de energia sem fio teria revolucionado todas as nossas vidas para sempre. Aviões sem combustível. A seguinte ideia de Tesla deriva diretamente do pensamento da transmissão de energia sem fio. Se fosse possível fornecer aos dispositivos do dia a dia a energia necessária sem fio e em longas distâncias, a aviação também se beneficiaria desse desenvolvimento florescente. A partir de então, os aviões não precisariam mais de combustível convencional e gradualmente desapareceriam as fronteiras nacionais, onde praticamente não havia mais limites para as opções de viagem. Como resultado, Tesla sonhou que suas invenções ajudariam a inaugurar uma nova era de comunidade mundial harmoniosa. Além disso, também seria possível para aeronaves sem combustível, cujo alcance seria ilimitado, voar até as regiões mais remotas e abastecer seus residentes com bens essenciais. Smartphones. Se você seguir as previsões de Tesla, um dia poderá até ser possível transportar energia usando caminhos de transmissão sem fio. Se conseguíssemos atingir esse marco tecnológico, seria uma verdadeira revolução no campo da geração de energia. Nikola Tesla trabalhou diligentemente para tornar esse fascinante meio de transporte de energia uma realidade. Ao longo dessa pesquisa, a chamada Wardenclyffe Tower, que foi construída em 1901, foi finalmente construída. No detalhe, tratava-se de uma torre de rádio de madeira de 57 metros de altura, cuja cúpula tinha 20 metros de diâmetro. Tesla vendeu oficialmente esse projeto para seu financiador JP Morgan como um transmissor de rádio de última geração. No entanto, o gênio planejou secretamente fazer da torre um protótipo totalmente funcional do transformador Tesla. A engenhosa invenção foi usada para gerar tensão alternada de alta frequência. Ao usar essas bobinas de Tesla, seria possível abastecer toda a Terra com energia elétrica. No entanto, quando Morgan soube da função real da torre Wardenclyffe, ele interrompeu seu apoio financeiro. As diferenças entre o banqueiro privado extremamente rico e o cientista resultaram na separação final das duas partes, com eles encerrando sua parceria depois que JP Morgan acreditou que Tesla era um louco. Assim, a torre que deveria ter revolucionado o mundo da geração de energia nunca foi concluída. Em 1905, devido às suas dívidas privadas, Tesla foi forçado a vender o local onde o protótipo inacabado estava localizado para um operador hoteleiro chamado George Seibold. Esse, por sua vez, vendeu a propriedade para uma empresa de demolição, que destruiu a torre Wardenclyffe com várias cargas de dinamite. No entanto, outras fontes assumem que foi, de fato, o governo dos Estados Unidos que causou a destruição da torre. Assim, os políticos suspeitaram que o prédio estava sendo usado por espiões alemães.
No final, não sabemos quem estava oficialmente por trás da demolição da torre, mas é provável que ela tenha sido simplesmente demolida para que o terreno pudesse ser usado para outra coisa. No entanto, nem tudo estava perdido. Mesmo depois de todos esses anos, a ideia da transferência de energia sem fio de Tesla ainda está muito viva e bem. Pense nisso, quando a Apple e outros fabricantes de smartphones lançaram novos telefones recentemente, qual é um dos maiores pontos de venda para esses telefones? Carregamento sem fio. Mesmo que a tecnologia ainda não tenha se desenvolvido a ponto de poder alimentar grandes dispositivos como computadores ou televisores sem o uso de um cabo, a tecnologia está muito viva e em seus estágios iniciais. Imagine como seria o mundo hoje se Tesla conseguisse completar seu dispositivo de transmissão de energia sem fio tantos anos atrás. Wi-Fi. Como é sabido, Tesla era obcecado pelo campo da tecnologia sem fio. Numa época em que termos como Wi-Fi e WLAN ainda eram palavras desconhecidas, o gênio nos deu uma amostra assustadoramente precisa de nossa vida cotidiana hoje. Embora a radiotelegrafia já tivesse sido inventada no início do século XX, Tesla sabia que era apenas o começo de um desenvolvimento que levaria à transmissão sem fio de grandes quantidades de dados. Nesse sentido, o físico afirmou que os aparelhos sem fio de sua época estariam sendo substituídos por máquinas bem mais simples e menos suscetíveis a ruídos e interferências. O número de emissores e receptores também aumentaria enormemente, razão pela qual é provável que um dia os jornais diários seriam substituídos por mídias sem fio. Obviamente, as residências particulares também se beneficiariam com esse progresso, já que o aquecimento, a iluminação e a mecânica poderão ser gerenciados sem fio no futuro. Condução autônoma. Sim, Tesla também previu o desenvolvimento de carros autônomos durante sua vida. Mesmo que a tecnologia do piloto automático do mercado de massa ainda esteja em sua infância, mas se a ideia apresentada por Nikola Tesla em 1898 tivesse sido implementada, os carros autônomos teriam feito parte do tráfego diário já há muito tempo. Nessa altura, o físico abordou o representante de uma grande empresa industrial e propôs a construção e posterior exposição de um veículo que realizasse a maioria das operações de forma autônoma. Infelizmente, como sabemos hoje, nenhum acordo foi alcançado entre as duas partes. Câmera mental. Em um mundo em que cada vez mais aspectos da vida privada estão sendo tornados públicos, podemos ficar felizes porque, no final do dia, nossos semelhantes só podem olhar na frente de nossas cabeças. O que realmente pensamos continua sendo nosso segredo pessoal. Bem, isso é até o dia em que a ideia impressionante de Nikola Tesla da câmera mental seja realizada. Em uma entrevista em 1933, o gênio afirmou que acreditava poder fotografar pensamentos. Assim, uma imagem que surgisse em nossas cabeças sempre produziria uma contra-imagem correspondente na retina por meio de um efeito reflexo. Para tornar realidade a ideia milenar de ler mentes, basta um dispositivo que torne visível a imagem da retina. Mas se devemos realmente querer que nossas mentes sejam lidas como um livro aberto, é outra questão. Carros voadores. É algo como a visão clássica do futuro. Um dia, os carros vão dizer adeus aos pneus e vão voar pelos ares. Ainda não se sabe se a previsão de Tesla se tornará realidade um dia. Basicamente, o cientista era da opinião de que a produção de automóveis será ultrapassada pela indústria aeronáutica no futuro. Assim que as máquinas voadoras privadas estiverem prontas para o mercado, a cansativa busca por vagas de estacionamento e a construção de redes rodoviárias complexas seriam coisa do passado. Bem, pelo menos no solo. Resta saber quando e se trocaremos os pneus dos carros clássicos por asas. Ascensão das mulheres. Os debates sobre as persistentes desigualdades entre homens e mulheres são mais relevantes hoje do que nunca. A esse respeito, discute-se, entre outras coisas, salários injustos e também são mencionados regularmente papéis ultrapassados e clichês familiares. No entanto, a desigualdade de gênero na época de Tesla era ainda mais dramática do que é hoje. No entanto, Nikola Tesla acreditava que os avanços na tecnologia sem fio ajudariam a população feminina a se libertar dos grilhões da sociedade. Como resultado, os avanços tecnológicos abririam caminhos inteiramente novos de educação, dando às mulheres melhores oportunidades educacionais e de emprego e tornando-se o gênero dominante. O fato de as mulheres em cargos de gestão felizmente não serem mais uma raridade absoluta também parece apoiar esse prognóstico.
Além disso, com a ajuda das mídias sociais, é possível chamar a atenção para as queixas sociais e políticas a esse respeito e criar uma nova consciência pública. Controle remoto. Em 1898, em um show elétrico no Madison Square Garden, em Nova York, Nikola Tesla demonstrou o que hoje chamaríamos de barco de controle remoto. O veículo de aproximadamente 1,20 m de comprimento, equipado com antenas e luzes piscantes, parecia navegar pela água como que por mágica e surpreendeu a multidão ao redor. Enquanto Tesla considerava muitos usos de sua invenção, os militares viam um barco de propulsão mágica como um protótipo de torpedo promissor. Em última análise, o advento dessa tecnologia inovadora beneficiou ambas as partes, enquanto encontramos inúmeros dispositivos em nossas casas civis que podem ser operados no conforto do sofá. Os militares há algum tempo usam armas de controle remoto, como drones e mísseis. Força de trabalho automatizada. Na maioria das fábricas de montagem em todo o mundo, muitas etapas já são executadas de forma totalmente automática. Consequentemente, tecnologias e máquinas cada vez mais eficientes foram desenvolvidas no passado, que funcionam muito mais rápido e eficazmente do que os trabalhadores humanos. Se tivermos em mente as declarações de Nikola Tesla, que o cientista fez já em 1935, esse desenvolvimento está longe de terminar. O físico estava, portanto, convencido de que um dia, robôs e máquinas substituiriam quase completamente os trabalhadores humanos. Embora não se saiba que esse caso tenha acontecido, muitos especialistas acreditam que esse cenário também pode ocorrer. De fato, tal desenvolvimento está entre os maiores desafios sociais do futuro. Afinal, milhões de pessoas também perderiam seus empregos devido ao avanço das tecnologias. Proteção ambiental. Tesla já sabia que a crescente mecanização do mundo exigiria um preço que nosso planeta teria que pagar no final. Por isso, já era claro para o cientista durante sua vida que a proteção ambiental terá um papel cada vez mais importante na vida das pessoas no futuro. Em detalhes, Tesla acreditava que os esforços globais de conservação aumentariam significativamente por volta do ano 2035. Embora a natureza fundamental dessa previsão não pudesse ser mais precisa, ela pode se tornar realidade muito antes. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos foi fundada em 1970. No entanto, uma olhada nos efeitos perceptíveis que a mudança climática já está tendo mostra que proteger nosso meio ambiente deve ser mais relevante do que nunca. A ascensão da ciência. Ele nasceu em 1856 e antes de sua morte em 1943, Tesla testemunharia 2 vezes grandes guerras, trazendo sofrimento e miséria incríveis ao mundo. Na verdade, a política e a guerra em particular eram os 2 assuntos que desempenhavam um papel dominante na sociedade em geral da época. No entanto, uma declaração que Nikola Tesla fez previu que isso mudaria no futuro. Assim, as manchetes futuras não seriam dominadas exclusivamente por conflitos políticos e militares, mas refletiriam o interesse cada vez maior da sociedade pela ciência. Não há dúvida de que os desenvolvimentos políticos e as guerras ainda estão entre os tópicos mais relatados. No entanto, não há dúvida de que cada vez mais pessoas estão interessadas em realizações científicas, embora na verdade se dediquem a um campo completamente diferente em sua vida profissional. Tesla estaria mais uma vez certo com essa previsão. Energias renováveis baratas. Para abastecer o motor do nosso mundo moderno, são necessárias enormes quantidades de energia. O problema é que o uso desenfreado de materiais de combustíveis fósseis não apenas leva à superexploração do nosso próprio planeta, mas também é extremamente custoso. Nikola Tesla, por outro lado, estava firmemente convencido de que existe um suprimento infinito de energia em nosso mundo que podemos criar com as ajudas técnicas certas e de graça. Além disso, Tesla acreditava que poderíamos usar a água para criar energia renovável barata, que substituiria as fontes convencionais, muito mais caras. No entanto, os financiadores do inventor não estavam convencidos de sua visão, razão pela qual ele nunca conseguiu colocar em prática esse empreendimento único. O raio da morte. Conforme revelado pelos documentos encontrados após a morte de Tesla, o gênio trabalhou no conceito de uma arma destrutiva de feixe de partículas nos últimos anos de sua vida. Uma vez maduro, esse sinistro raio da morte seria capaz de aniquilar totalmente o inimigo a distâncias extremas. Mas o que levou o físico a se dedicar a uma ideia tão sanguinária? Ele sonhou secretamente em acabar com a humanidade? Não, pelo contrário.
Segundo Tesla, o desenvolvimento do raio da morte levaria à tão esperada paz mundial. Sabendo que o inimigo também possuía uma tecnologia tão poderosa, nenhuma nação ousaria atacar primeiro. Embora seja bem sabido que a arma de feixe nunca foi realizada e os planos correspondentes foram misteriosamente perdidos, o prognóstico básico do inventor foi provado correto nesse caso também. Em detalhe, isso se refere aos desenvolvimentos da Guerra Fria. Embora tanto o Ocidente quanto o Oriente estivessem de posse de bombas atômicas assustadoramente poderosas, o medo de um ataque retaliatório impediu o uso de ogivas nucleares. Então, pessoal, qual previsão de Nikola Tesla mais surpreendeu vocês? E qual previsão você acha que se tornará realidade? Escreva seus pensamentos e sugestões para o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Além disso, enquanto você está por aqui, não se esqueça de nos dar um joinha e se inscrever no canal para ficar atualizado a partir de agora. Por fim, fique à vontade para conferir os outros posts do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das fotos nos créditos. E com isso, obrigado por assistir, tenha um bom dia e até o próximo vídeo.